Queridos professores, pais, gestores, educadores do Brasil, então, vejam que alegria, né? A rede pedagógica pretende começar o ano letivo falando sobre esse tema tão importante que é educação e emoção. No caso da educação infantil, sabiamente, eu diria, os autores da BNCC, Educação Infantil, colocaram, né, como direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, pelo menos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E é no contexto desses direitos que as crianças aprendem a expressar, a gerir as suas emoções, adquirem um vocabulário socioemocional, né? Porque senão a criança está condenada simplesmente a viver brutamente, se eu posso dizer assim, as suas emoções, porque vejam vocês, às vezes é importante ter raiva, há coisas que nos desagradam, há coisas que nos perturbam, às vezes o medo é legítimo, é importante ter medo, o medo pode ser protetivo. Outra coisa é um medo sem nome, né? Um medo sem sentido, né? Um amor que não pode se expressar por palavras, por gestos, né? que expressem esse sentimento positivo da criança. Então, quais são os direitos de aprendizagem? Conviver com outras crianças, conviver com adultos, conviver com animais, conviver com objetos, conviver num espaço de uma casa, de uma escola, de uma sala de aula, conviver numa roda de conversa, enfim, as crianças têm direito, têm necessidade de aprender a conviver consigo mesmo, com as suas características, com as suas diferenças, com as suas especificidades, né? Conviver com os outros, né? Brincar, olha que coisa maravilhosa, né? O brincar, ele é um direito, porque ele supõe uma necessidade, porque, vejam vocês, boa parte do nosso tempo nós realizamos atividades de sobrevivência, comer, dormir, atividades de xixi e cocô, questões de saúde, etc. Tem muito a ver com a sobrevivência física, a sobrevivência social, emocional, etc, etc. Ao brincar, brincando, né, a criança tem outra experiência de vida, né? Ela pode fantasiar, ela pode conhecer aquilo que se chama de liberdade de sonhar, de fantasiar, de imaginar mundos que, quem sabe, não vividos fisicamente, brincar no sentido de fingir, fazer de conta, simular, imitar papéis sociais, né? Esse é um ponto que eu gostaria de dizer. Nós adultos, eu acho que nem sempre temos consciência do quanto que a presença do adulto é importante para a criança, do quanto que as crianças nos observam, do quanto que as crianças nos imitam, do quanto as crianças
é, observam a nossa fala, o nosso jeito de reagir em diferentes circunstâncias, o modo como ela compara, por exemplo, o jeito de um adulto, um pai, um professor, uma mãe, né, lidar com as outras crianças, os irmãos, os outros alunos, por exemplo, no contexto de uma escola, e elas imitam, ou seja, elas se esforçam em ser como nós, sobretudo é, em situações que lhe trazem esperança de vida, lhes trazem amor, lhes trazem proteção, etc, etc. Então, mas voltando, o brincar é muito importante. Participar, né? As crianças gostam de participar, né? Eu diria que nós não sabemos pedir das crianças, convocar as crianças de uma forma leve, de uma forma pequena, é, para participar da vida. E tem muitos jeitos de participar. Reunir material, distribuir material, quem sabe colaborar numa atividade que a mãe esteja fazendo, enfim, participar significa não se submeter, mas estar junto, compartilhar dentro das possibilidades, né? E se nós tivermos atenção para isso, dá para a criança participar de muitos jeitos, para que ela possa, pouco a pouco, né, ir dominando estas possibilidades, né? E as crianças, outro direito de aprendizagem muito importante é a criança explorar o mundo, explorar as emoções, né? Muitas vezes, né, os pais fazem com que as crianças se contenham, que elas evitem a expressão, até porque, é claro, uma criança que ainda não sabe gerir, não sabe lidar, isso vale para nós adultos também, com as suas emoções, às vezes elas aparecem de uma forma muito bruta, né? O amor vira dependência, vira submissão, a raiva vira agressividade, vira explosão, né? Que ameaça, que dá medo, né? Enfim, que afasta. Então as crianças precisam aprender a explorar as emoções, né? Nomeá-las, né? Vivê-las de uma forma que ela possa, pouco a pouco, ir reconhecendo o que é isso. Há muitos modos, por exemplo, da gente expressar a raiva, né? Não há um único modo, né? E há modos que são menos agressivos, menos prejudiciais, tanto para a pessoa que está vivendo a raiva, quanto para as pessoas sobre quem ou sobre as coisas que elas expressam, né? As crianças, outro direito de aprendizagem é a expressão, né? Aprender a se manifestar, né? A agir, a sentir, a pensar, né? A falar. Ou seja, nós temos muitas linguagens e aprender estas linguagens, né, é algo fundamental para o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. E em fazendo tudo isso, a criança se conhece os outros, conhece o mundo. Ela se localiza no espaço e no tempo. Ela aprende pouco a pouco relações de antes e depois, de causa e efeito. Ela aprende a relacionar uma situação com outra. Ela aprende a antecipar, né? E tudo isso é fundamental, tudo isso tem valor educacional, tudo isso tem valor de desenvolvimento, né? E como os colegas sabem, né, esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento acontecem naquilo que a BNCC chama de campos de experiência, né? Experiência nesse sentido de algo que acontece com a criança, que é vivido pela criança e que ganha significado pouco a pouco.
ganha sentido e, portanto, ganha possibilidade de aprendizagem, ganha possibilidade de desenvolvimento, né? Então, os campos de experiência são muitos, né? O eu, o outro e o nós, o corpo, os movimentos, os gestos, ou seja, conhecer o próprio corpo, né? Aprender a olhar o mundo com as suas cores, com os seus cheiros, com os seus sons, com as suas formas, com os seus conteúdos, com as suas expressões, né? Aprender a falar, aprender a identificar coisas escritas, e, enfim, campos de experiência, né? Eu queria falar agora um pouco sobre formas de se implementar a aprendizagem socioemocional no contexto da escola ou da sala de aula, né? Eu conheço colegas que acham difícil se ensinar. Eu tenho colegas que acham difícil trabalhar com o socioemocional porque eles se lembram da antiga aulas de educação moral, social e cívica do que os mais velhos tinham aulas na escola, ou lições de moral, de discursos, né, em que se defende o que está certo, se critica o que está errado, se pune, né, determinados comportamentos, etc, etc. Então, muitas pessoas acham difícil, né? E o fato é que nós podemos recorrer a muitas formas para o desenvolvimento socioemocional. Por exemplo, histórias, né? As crianças gostam de contos de fadas, de histórias envolvendo animais, histórias que, de forma metafórica, de forma simbólica, né, podem passar mensagens, podem narrar acontecimentos ou proporem a vivência de experiências que têm um valor de desenvolvimento. Então, rodas de conversa, o próprio cotidiano, né? O cotidiano é farto de situações de gestão de conflitos, e o modo como o adulto, como eu disse, o modo como o adulto encaminha o enfrentamento dessas situações, o seu tom de voz, a forma como ele lida, né? Como ele reage, tudo isso tem valor de desenvolvimento socioemocional, né? Por exemplo, é muito interessante isso, né? Às vezes, a sala de aula, a escola, a casa onde a criança vive, não são espaços de bondade, de generosidade, de acolhimento, de um lugar gostoso de estar, de conviver e de fazer as coisas. Infelizmente, muitas vezes, a nossa casa, a nossa escola, a nossa sala de aula, ela se expressa mais por gestos que não são bondosos, que são ameaçadores, que são abusivos, que são difíceis, né? Então, se o adulto pode cultivar a bondade, pode cultivar uma forma tranquila, uma forma respeitosa, uma forma admirável, vamos dizer assim, de se comportar diante das situações, isso não significa sufocar, impedir, proibir, ameaçar, coisas que muitas vezes
não deviam acontecer, elas acontecem. O problema é o modo como nós gerimos essas situações é que servem de exemplo, que servem de referência para a criança, né? Frases positivas, né? Nem todos nós e nem sempre nós sabemos recorrer a frases positivas que comunicam, né? Formas positivas, formas educadas, respeitosas de se dizer, né? Por exemplo, eu queria falar um pouco sobre simpatia, antipatia, apatia e empatia. As crianças pequenas conhecem muito bem, né, nós sabemos disso, a apatia, a simpatia e a antipatia. Há coisas que elas não gostam. Há pessoas que, por diversas razões, elas não gostam. Elas têm antipatia, não preferem não estar com elas, não fazer, acham desagradável, etc. Elas têm simpatia, entendendo por simpatia esse gosto do estar junto, né? O gosto de compartilhar, o gosto de fazer, né? E muitas vezes as crianças estão cansadas, doentinhas, desinteressadas, então elas estão apáticas. Agora, a empatia, que é uma forma muito importante de estar junto, de conviver, elas dependem dos adultos, sobretudo as crianças pequenas, porque elas ainda não conseguem pensar a perspectiva do outro. Elas ainda não conseguem se colocar na posição do outro e, estando na posição do outro, avaliarem, né, julgarem se aquilo que está acontecendo compreenderem se aquilo que está acontecendo é bom ou não. Então, as crianças precisam de adultos empáticos, que possam ver a perspectiva delas, as necessidades dela, as limitações delas, que possam compreender a perspectiva dela, não para ocupar o lugar dela, mas em se colocando no lugar delas, poderem ter uma relação que seja construtiva, né? Que seja positiva do ponto de vista social e emocional. Né? É por isso que jogos de papéis, né, são muito interessantes, porque eles dramatizam situações e em dramatizando situações as crianças podem, quem sabe, se auto-observarem, observarem a reação dos seus colegas, dos professores, etc. É muito interessante também, as crianças, como todos nós, nem sempre estão iguais de um dia para o outro. Tem dia que elas estão mais animadas, mais interessadas, às vezes tem dia que elas estão menos interessadas, etc. Então, o professor, o pai, o adulto, é bom que ele seja um bom observador e que ele permita esse colorido mesmo do comportamento humano. Um dia a gente está melhor, outro dia a gente está pior, outro dia está mais calmo, está mais agitado, mais preocupado. Então é esse colorido do dia a dia e a aprendizagem das diferentes formas de enfrentamento que vale a pena. Por exemplo, né, nós, os professores sabem, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. A pandemia tirou as crianças da escola, tirou os professores da escola. Então, um lugar tão valioso para as crianças estarem como a escola, de repente foi tirado delas. O vírus, né, a doença Covid, ele é muito abstrata, muito difícil. Por outro lado, ela é muito concreta. Ela faz com que as crianças, por exemplo, as crianças percam pais ou avós, os seus pais, se é gostoso tê-los mais tempo em casa, nem sempre eles estão disponíveis para as crianças. Muitas vezes, essa oportunidade, em virtude da regra do confinamento social, do uso de máscara, de
não poder circular na cidade, abriu possibilidade das crianças estarem em casa, com seus pais, com seus irmãos, etc. E para muitas crianças, isto foi uma oportunidade de convivência positiva, de aproximar os laços, os vínculos, né, sociais e afetivos. Para outras crianças, isso significou medo, distanciamento, violência, falta de comida, falta de recursos, enfim. Então, o modo como nós adultos lidamos nesses tempos tão desafiadores, né, como nós estamos vivendo, né, nós temos aí uma geração de crianças e todos nós estamos sendo marcados por essa experiência chamada pandemia, chamado Covid, chamado não poder circular pela cidade da forma como nós circulávamos, etc, etc, né? Então, por exemplo, é muito importante que a criança aprenda e que os adultos deem bons exemplos de negociação, porque nem sempre as crianças coincidem, isso vale para nós também, coincidem e querem a mesma coisa, têm o mesmo ritmo, têm o mesmo gosto. Então essas diferenças às vezes geram atritos, geram discordâncias, geram situações de conflito. Então, como é que o professor, como é que o pai, como é que a mãe, como é que o gestor, ele trabalha, negocia, né, formas de encaminhamento, formas de enfrentamento, graças às quais, né, as crianças possam, pouco a pouco, aprendendo, né, quem sabe uma forma mais construtiva, uma forma mais respeitosa, uma forma mais agradável até de se lidar com essas diferenças ou com essas situações, né? Por exemplo, a cooperação, o respeito mútuo, né? O expressar sentimentos, mas de uma forma socialmente aceitável, são aprendizagens socioemocionais importantes. A criança pode, como eu disse, né, ter exemplos disso, né? Por exemplo, como é que o professor tem uma conexão pessoal com cada aluno, como os pais constroem uma conexão pessoal com cada filho e, ao mesmo tempo, com os filhos enquanto grupo familiar, com os alunos enquanto grupo de classe ou grupo escolar, né? Agrupamento escolar de pessoas, né? Nesse sentido, né, gente, a arte, a música, a dança, a literatura, a educação física, os jogos, né, as brincadeiras, são recursos valiosos para, através dos quais, a criança poder expressar, né, as suas emoções, sejam elas positivas ou negativas, e aprender formas sociais, formas culturais de lidar, de enfrentar, de cultivar, formas, né, de estar com o outro, de não reprimir o sentimento, mas ao mesmo tempo não expressá-los de uma forma bruta, porque é curioso, é paradoxal isso. Muitas vezes as pessoas que nós mais amamos, que são mais importantes para nós, são justamente as pessoas que muitas vezes sofrem o pior momento nosso, quando a gente está com raiva, não controla as emoções, fala de um jeito bruto, usa a força física, faz ameaças, e são pessoas que nós amamos, são pessoas
para quem que dão sentido à nossa vida. Então, é muito importante que a gente aprenda pouco a pouco a lidar com essas questões, né? Eu propus aí duas sugestões de leitura que eu acho que podem ser interessantes para os colegas, né? Uma é a leitura de um autor muito importante nos Estados Unidos chamado Daniel Goleman, e ele tem um livro chamado Inteligência Emocional, que está traduzido para o português, que é um livro muito interessante. Ele é um pesquisador desse assunto e que eu acho que vale a pena os colegas lerem. Eu sugeri também um livro que infelizmente não foi traduzido ainda para o português, que fala sobre 20 formas de implementar a aprendizagem socioemocional no contexto da classe, no contexto da sala de aula, no contexto da escola, né? Algumas dessas formas, dessas estratégias, eu comentei para vocês. E é isso. Eu quero aproveitar para desejar a todos os colegas um excelente ano de 2021, que a gente possa agora trazer para a escola o melhor que a gente pôde aprender, ainda que num contexto difícil do ano passado, que a gente possa coordenar, vamos dizer assim, o melhor da escola antes da pandemia e o melhor dessa escola ou dessa família no contexto da pandemia, contexto esse que nos trouxe tantos desafios sociais, emocionais, cognitivos, físicos, culturais, religiosos e educacionais no sentido amplo do termo, tá bom? Então, um abraço para todos vocês e felicidades aí, um abraço.